No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um programa Antena Ligada. Forte abraço para você que acompanha a gente aí durante toda a semana. Quase finalzinho de mês, já é quinta-feira, dia 28 de novembro. Amanhã é Black Friday. Tá sobrando dinheiro aí para comprar alguma coisa nas promoções da Black Friday? A gente espera que sim, que você faça boas compras. Mas para grande parte da população brasileira, olha, não tá fácil não, ainda mais porque a gente fica aqui por entender o seguinte: a inflação oficial do governo, 4,23% ao ano. A inflação que está posta. Mas na sua casa aí, a água subiu, gás, telefone, internet, energia elétrica, feijão e a carne e os combustíveis. Será que o aumento de todos esses itens, e agora vem a cesta básica também, hein? Segura essa. Deu só 4,23% de aumento aí nas suas contas? Ou a sua despesa aumentou mais de 30%? Ah, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa falar sobre esse assunto aqui. Que história é essa? Que o governo fala que a inflação está controlada e que a política do governo, a partir de agora, através do Banco Central, vai mexer com o câmbio. Enfim, o governo está falando assim, ó, o dólar vai ficar alto, pode se acostumar com isso. Tudo bem, mas espera aí. O que o dólar alto tem a ver com a vida da população brasileira? Bom, o dólar alto vai fazer com que tudo suba, porque tudo é cotado pelo dólar. Mas o seu salário, esse não é reajustado pelo dólar não, hein? Vamos fazer o programa juntos? O programa está só começando. O Antena Ligada de hoje recebe em estúdio o nosso convidado, que eu já vou apresentar para você na sequência. Vou colocar mais 2 assuntos apenas aqui e fazer como a gente faz todos os dias. O TRF4 aumentou a pena aí do ex-presidente Lula em uma decisão que afronta o próprio Supremo Tribunal Federal. Tem pelo menos 3 coisas que o TRF4 fez que seriam já admissíveis de anular a sentença. Você vai acompanhar essa informação no programa aqui. Eu vou adiantar só uma para você. Qual, por exemplo, Roberto? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: em casos de delações premiadas, o delator fala e depois fala aquele que está sendo acusado. É assim que tem que ser. E o TRF4, agora no caso do julgamento do ex-presidente Lula, o que fez? Não permitiu a defesa de Lula fazer dessa forma que já está definida, já foi discutida, debatida e já foi definida lá no Supremo. Para os advogados de Lula, por esse e outros fatos, fica muito claro que o julgamento é político e não jurídico. Ora, se pode para todo mundo, não pode para o Lula? Estranho isso, né? Mas a gente vai falar desse assunto aqui no programa de hoje. Bom, a gente vai falar sobre Black Friday, essa coisa do dólar alto e assuntos que você vai trazer. O
Ixi, tem muita coisa no programa de hoje. Eu quero começar o programa de hoje. O nosso convidado que está aqui é o presidente do Sinticep Goiás. E eu estou muito preocupado com essa questão que está colocada aqui, porque o governo vem de uma política de retirada de direitos dos trabalhadores privados e dos trabalhadores públicos. Mas houve uma grande reação agora, na terça-feira, dia 26, porque os servidores públicos, preste atenção no que eu estou lhe falando, se reuniram em Brasília, de todo o Brasil, federais, estaduais e municipais, se reuniram em Brasília para discutir as políticas do governo Bolsonaro. Mas quem vai falar desse assunto, quem vai contar aqui para a gente, é o nosso nobre presidente que está aqui. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, que bom que você está aqui com a gente. Bom dia a todos os companheiros, companheiras, amigos que a gente conquistou aí ao longo dos anos. Um abraço aqui ao Roberto, ao Willy, que sempre nos dão essa oportunidade de vir aqui sentar e conversar com a população goianiense, né? Para nós isso é motivo de satisfação, até mesmo porque nós entendemos que a sociedade tem que saber o que está acontecendo. Um dos assuntos que nós discutimos em Brasília no dia 26 foi a questão da soberania popular, que está sendo deixada de lado por esse governo. Soberania popular significa que o país que tem lá no seu artigo 1º a discussão da sua soberania, e no seu artigo 5º diz que a soberania que se coloca acima de todas as outras é a soberania popular. É o povo que elege os seus governantes, e os governantes têm sim o dever de fazer com que a soberania do país, a soberania do Estado, a soberania da nação aconteça. Mas, Ademar Rodrigues, como é que a gente explica essa soberania? Porque assim, todo mundo que vota em algum candidato lá, que se coloca, é porque acredita que aquele candidato vai fazer uma boa administração, e essa boa administração vai reverter em melhorias para a vida da própria população. Como é que traduz essa soberania que você está falando? Justamente isso que parece que os governantes se esquecem quando assumem o poder. Esquece tudo que prometeu. Tudo que prometeu, e na realidade, quando você fala em soberania, todo mundo imagina, não, é o exército para defender o nosso território, é o exército ou as forças armadas para defender as nossas riquezas. E realmente, em parte, é isso. As forças armadas estão aí para defender o território brasileiro, a aeronáutica aí para defender o nosso espaço aéreo, a marinha para defender os nossos rios, os nossos mares, mas também é necessário garantir que a população tenha uma boa qualidade de vida. Isso está na Constituição. É necessário que a pessoa tenha direito a emprego, que a pessoa tenha direito à educação, à saúde, públicos, né? Tanto a saúde como a educação, e de boa qualidade. É necessário que a pessoa tenha direito à moradia, ao lazer, e isso tudo faz parte da soberania popular. E quando você promove esse ataque, como esse governo do Bolsonaro vem fazendo as instituições públicas, a venda das nossas estatais, que soberania é essa? Quando o governo resolveu vender, por exemplo, a Embraer era uma empresa nacional, uma empresa brasileira. Lá tinham mais de 8 mil engenheiros especialistas em aviação, e um dos grandes projetos que a Embraer desenvolveu, que nenhum país do mundo conseguiu, foi o cargueiro, né? O KC-390, considerado uma joia da aeronáutica. E aí, empresa que dá lucro, muito lucro para o país. Então, nós temos conhecimento, tecnologia e produtos de alta tecnologia que geram lucro para o próprio Brasil. Aí o governo fala que é patriótico, vai lá e vende a Embraer para a Boeing. Esse é um tipo de antipatriotismo? O que é isso? Olha, na realidade, eu também queria entender, porque se você parar para pensar, nós estamos entregando tudo aquilo que significa a nossa soberania. O que mais que ele está entregando?
As nossas comunicações. As nossas comunicações praticamente já foram compradas por estatais, que eu acho que é engraçado, né? Nós vendemos as nossas estatais para estatais de outros países, né? A China veio aqui agora e comprou parte do pré-sal. Quer dizer, você sabia que esse governo que odeia o comunismo está vendendo a nossa carne pelo preço de uma bagatela? Por isso você vai ficar sem carne de gado agora no Natal, meu amigo. Enquanto você compra 1 quilo de carne a R$ 40, essa carne está indo para a China, vamos dizer, divide aí pelo dólar, está 4 e pouco, se é 40, vai estar saindo a R$ 9, R$ 10 para o chinês, para o russo, que o homem disse que odiava. Não entendo, eu queria entender essa lógica. Ah, não, é comércio, Ademar, tá certo, é comércio. Mas vamos sacrificar o povo brasileiro? É mais importante aí que entra exportar a ideia de patriotismo é o seguinte: vamos fazer comércio, mas sem sacrificar a população, né? Porque é muito fácil fazer bons negócios e o povo aqui passando fome, pagando R$ 50 no quilo da picanha. Ah, mas pobre come picanha? Antigamente Comeu. tinha direito, agora não tem mais. E aí vai indo. Ademar, e aí eu fico aqui pensando o seguinte: Ademar Rodrigues, presidente do Sinticep, a gente continua falando sobre o Congresso, viu? Como é que pode esse negócio? Porque vamos pegar na conta de cada cidadão, de cada um que está acompanhando o programa aí. Energia elétrica subiu. Olha o problema que está com a Enel aí, que foi privatizada, né? Olha o problema que está com a Enel no estado de Goiás. Para você que não é de Goiás, o governo anterior privatizou a Enel e aí a energia subiu mais de 30%. E aqui agora o estado de Goiás é o campeão em apagões. Você não ouviu, você ouviu sim. O estado de Goiás é o campeão em apagões. E serviços que quando a energia acabava, a pessoa ligava lá em 4 horas era restabelecido, agora passa uma semana. E aí o governo do estado de Goiás está querendo reencampar a Enel, não pode fazer igual o Hugo, né? Está tirando a OS, que era do governo anterior, o Ronaldo Caiado, para pôr a OS dele. E aí mandou, sem conversar com ninguém, 300 profissionais do Hugo, de maqueiro, passando por auxiliar de enfermagem, enfermeira, técnico de laboratório, médico, cirurgião, todo mundo, ó, tchau. Os concursados. Então, o Brasil tem que pensar muito, nós brasileiros temos que pensar muito o seguinte, que aliás o governo Bolsonaro defende. Ele entra, põe a turma dele. Aí ele sai, tira a turma dele, põe outra turma que às vezes não está preparada para prestar aquele serviço. Mas vamos voltar aqui à história. Subiu energia, subiu combustível, gás, a carne que nós estamos falando aqui, impossível. E o governo dizendo que o país vai muito bem porque a inflação oficial é 4,23%. Onde é que você viu essa inflação? Olha, na realidade, quando a gente entrou nessa questão da soberania, é importante a gente resgatar isso que o Roberto está dizendo. Talvez as pessoas não estejam acompanhando, e como existe um ataque do governo ao servidor público, tanto federal, estadual como municipal, existe um ataque brutal a esses setores. Só que a população não entende que se esses servidores forem demitidos, igual está propondo o senhor Bolsonaro, igual está propondo o seu Caiado, e outras pessoas da mesma linha política deles, a população vai ficar desassistida. Olha, eu tenho 64 anos. Era criança ainda quando só existia saúde pública para aquelas pessoas que tinham a carteira de trabalho. Você que é mais, vamos dizer assim, como eu, mais maduro, se lembra aí daquela carteirona amarela do INSS? Só ela dava direito a você ter acesso aos planos de saúde. Vai voltar isso, meu caro amigo. Porque o governo quer, ao mesmo tempo que ele demite servidores, que ele deixa precarizar os sistemas de saúde, que ele retira dinheiro do plano de saúde, ele está dizendo para você, olha, você não vai ter atendimento na saúde. O que ele já fez esse ano, por exemplo, na questão da educação, retirando dinheiro das universidades federais. Será para que isso? Onde você já viu
Vou perguntar aqui para o William. O William já disse que já foi vendedor. William, você trabalhando numa loja, se chegar uma pessoa para perguntar sobre a geladeira, você vai dizer que a geladeira é ruim? Pois é o que o ministro da Educação faz. O ministro da Educação vai lá e diz que aqui na UFG estão plantando pé de maconha. Ele vai lá na Universidade Federal de Minas Gerais e diz que lá estão fabricando esses produtos químicos para ser vendido aí como droga. Então, se esse é o ministro da Saúde que nós temos, que faz uma propaganda contrária esse, o da educação, das universidades... O da educação, ele diz o seguinte, que está tendo plantação extensiva de drogas. Aí até houve muita discussão na internet, você deve ter acompanhado isso aí, plantações extensivas de drogas. O que uma autoridade, veja bem, o que uma autoridade deve fazer ao saber de um crime que está sendo cometido? Uma autoridade federal tem que chamar a Polícia Federal e falar assim, vai lá e dá o flagrante. Prende os envolvidos no crime. E aí a Polícia Federal, às vezes, até investiga durante um tempo para poder dar um flagrante mais correto. O que fez o ministro? Autoridade. Primeiro, o papel do ministro de qualquer área é fazer evoluir aquela área. O ministro da Educação não faz evoluir a educação, ele corta recurso e fala mal de professor e de aluno. E se tinha o problema e se tem o problema em alguma universidade, ele foi omisso, portanto, ele cometeu um crime. Porque ele deveria ter chamado a Polícia Federal para dar o flagrante. Se não chamou, aí eu tenho o direito de pensar o seguinte, mentiu. Mentiu. E aí ele cometeu o crime também. Então, é duplamente criminoso. É criminoso por ter mentido, e é criminoso, se realmente tem o problema de plantação de maconha em algum lugar, por não ter chamado a Polícia Federal e tomado a atitude que precisa tomar, porque não pode a autoridade pública ser omissa diante de um crime dentro da área das universidades que ele é responsável. Ele é o grande responsável, ministro da Educação. Aí alguém pode falar, porque a polícia não pode entrar. Negativo, a Polícia Federal pode entrar sim, em caso de crime, em caso de dar flagrante, sim. Então estamos diante de um grande mentiroso e de um antipatriota, que ao invés de elevar a autoestima dos estudantes, dos professores, de ir para dentro das universidades e falar assim, o que nós vamos melhorar aqui? Ó? O dinheiro está curto, mas o que nós vamos melhorar aqui? Não, ele vai para as redes sociais fazer gracinha e mentir. Mas essa é uma intenção que está clara, a gente entende que o que eles querem é justamente isso, denegrir a imagem das nossas instituições, dos nossos órgãos públicos, das nossas estatais, para depois vender a preço de banana. Parece-me que existe um conluio no sentido de fazer com que o capital internacional venha aqui para o Brasil e compre tudo que é nosso. Há uma clara posição na venda de tudo que é do Brasil. Você veja bem. Paulo Guedes já falou que se depender dele, privatiza tudo. Tudo, não. Imagine você que a nossa base de Alcântara, está sendo entregue para os Estados Unidos. Ali vai se tornar um território dos Estados Unidos, parte daquilo ali. Você não vai poder entrar ali. Você já pensou na sua base de Alcântara ali, que é, talvez hoje, logisticamente, o melhor local para lançamento de foguetes? Do lado vai ter uma base americana. Se pensar isso em termos planetários, se fosse cotar o metro quadrado ali, seria um dos metros quadrados mais caros do planeta, né? Com certeza. Só isso. Com Só certeza. Isso. Porque quem investe aí fala, eu quero um apartamento em tal região. Aí a pessoa fala assim, olha, em tal região, um metro quadrado é R$100 um metro quadrado lá, porque é regional. Não, mas eu pensava em morar em tal região. Olha, lá é R$1.000 um metro quadrado. A base de Alcântara, se considerarmos a questão de alta tecnologia, de estudos de lançamento de satélites, está entre o metro quadrado mais caro do planeta. E o governo brasileiro faz uma espécie de acordo que é só prejuízo para o Brasil e só benesse para outro país. Você vê aí, por exemplo, uma das discussões maiores que houve lá sobre essa crise aí do meio ambiente. Disseram para o presidente que as queimadas da Amazônia tinham aumentado em torno de 29%. Ele disse que isso é normal, isso é cultural do Brasil. Quer dizer, ele está dando um cheque em branco para as pessoas colocarem fogo. Se o presidente acha natural aumentar em 29%
as queimadas em relação ao ano passado, imagine o restante daquelas pessoas que vivem disso, de fazer esse tipo de coisa, de colocar fogo para... Primeiro eles vão lá, cortam as madeiras, tiram as madeiras novas, depois colocam fogo para encobrir aquilo. E depois ainda utiliza aquilo ali para fazer pasto, num terreno que a gente sabe que é pobre. Você vai colocar o gado lá 1 ano, 2 anos, pronto, aquele terreno morreu. Vai se tornar um terreno árido. As pessoas, sabendo disso, continuam com essa prática, mas acobertados por quê? Pelo próprio presidente, que diz que isso é normal, é cultura do povo brasileiro. E então, assim, você observa que não é só nessas áreas. Teve aí um texto escrito pelo Fábio Panuzzi, uma coisa assim, que eu não quero nem ler aqui. Eu vou ler. Eu vou ler. Ademar, eu quero... Estude comigo hoje, o Ademar Rodrigues, ele é presidente do Sintecep, Goiás, e nós vamos saber dele aqui o que essa plenária que aconteceu em Brasília, agora terça-feira, que reuniu gente do Brasil inteiro, servidores públicos, seletistas, estatutários e das estatais, que discutiram aí a conjuntura do Brasil e como é que o governo federal está tocando o país aí, quais foram as decisões dessa plenária. Ele vai falar logo na sequência. Eu vou mostrar aqui o que o jornalista Fábio Panuzzi colocou aqui para a gente fazer uma reflexão bem rapidinho, e já vou entrar na questão também da sentença do TRF4, que aumentou a pena do ex-presidente Lula, numa sentença completamente polêmica, e vou mostrar para você o porquê da polêmica. Olha só, Willy, mostra aqui para a gente. O Fábio disse assim, ó, agora temos um negro racista cuidando dos negros. Ele, quando fala isso, ele faz referência ao novo presidente da Fundação Palmares, porque o presidente da Fundação Palmares, ele diz o seguinte, não existe racismo no Brasil. É por isso que ele escreveu isso. Agora temos um negro racista cuidando dos negros. Uma mulher machista cuidando das mulheres. Quem será essa mulher? Uma cavalgadura na educação, um destruidor da natureza no meio ambiente, um advogado da primeira família na justiça, um astronauta cuidando da terra plana. Estamos bem de ditadura, hein? Então, essa mulher, por acaso, é aquela que viu Jesus no pé de Goiabeira? Ele faz referência aqui aos ministros do governo, né? Ele fala aí, ó, agora temos um negro racista cuidando dos negros, que é esse cidadão que acabou de assumir aí o novo presidente da Fundação Palmares. Ele critica, inclusive, o Zumbi dos Palmares. É um caso bem estranho. Será que é um caso de quê aqui? De burrice ou de alguém que vendeu, ou de alguém que, por exemplo, ia morrer na justiça, mas virou ministro? Será que é um caso parecido? Olha, eu acredito que sim. Eu não sei, assim, qual é o grau de entendimento dessas pessoas que estão nesse governo. Por isso mesmo, aconteceu agora no dia 26, esse encontro aí dos sindicatos, das entidades que representam, tanto na área estadual, municipal e federal, todos esses trabalhadores, né? Estiveram presentes lá, a CUT, CGT, UGT. Terça-feira agora lá em Brasília? Terça-feira, dia 26. E participaram também do evento logo após, né? Participaram também num ato político os senadores Paulo Rocha, Jean Paul Prats, as deputadas federais Érica Cocai e a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, e também o Paulo Pimenta, que é um dos líderes do Partido dos Trabalhadores. Estiveram também presentes diversos presidentes das Centrais Únicas, com destaque para o Sérgio Nobre, né, que é o novo presidente aí da Central Única dos Trabalhadores. Desses 2 atos, saiu um manifesto, que a gente vai estar distribuindo aí do dia 2 ao dia 6 em todo o Brasil, um manifesto onde é explicitada à população os males que essas reformas vêm causando e o que pode ocorrer ainda de pior para a população, para o povo brasileiro, que está perdendo a sua soberania, na realidade, né? Daqui um dia não vai ter segurança, porque a segurança agora tem uma lei aí, rapaz, eu esqueço o nome, mas que autoriza... Excludente de licitude? Isso.
excludente de licitude. Aquele ali é uma autorização para matar, né? Não tinha aquele... Tinha um filme, parece que do James Bond, que dizia ele podia matar quem quisesse. Você imaginou, olha, com todo respeito, a maioria dos soldados e da nossa polícia militar. Mas é lógico mandar um abraço que tem pro... aqueles... Ó, que interessante aqui, Ademar, o Sebastião Evandro Tavares. Nosso colega lá do Rio de Do Janeiro. Rio de Janeiro acompanhando a gente, viu? Povo Abraço trabalhador. aí, Um abraço para todo o povo trabalhador do Rio de Janeiro, né? Que tem passado um perrengue danado lá com várias situações, mas a gente acompanha as informações de todo o Brasil, né? E um grande abraço para os trabalhadores, para a população do Rio de Janeiro, essa gente que trabalha e que honra a camisa que veste. Um abraço para todo mundo aí, muito obrigado. Meus amigos lá, o Machon, Gilmar, essa turma toda boa lá do Rio de Janeiro, que sempre tem nos acompanhado aqui. Mas só concluindo, desse encontro, além do manifesto, foi tirado também esses manifestos, a entrega desses panfletos a partir do dia 2 ao dia 6 agora de dezembro, e depois teremos também, no dia 8, um apoio ao Dia Internacional da Mulher, onde a gente vai começar a construir a possibilidade de uma greve geral que poderá estar acontecendo no dia 18 de março. Dia 18 de março está tirado como um dia nacional de lutas, atos, manifestações, paralisações e a possibilidade de uma greve geral. Ademar, Tudo isso depende da construção que nós estamos iniciando agora e queremos estar com ela pronta já com um pontapé no Dia Internacional da Mulher e depois no dia 18 de março. Mandar um abraço para a Regina Barbosa, o Jaime da Rosa, mandar um abraço para o Félix Marques, para o Walter Monteiro, para o Jaime, para todo mundo, viu, gente? Um abraço para todo mundo aqui. Eu não consigo visualizar todo mundo, mas a gente vai, sinta-se aí cumprimentada aqui pela equipe da Rádio Trabalhador. Em estúdio comigo, Ademar Rodrigues, presidente do Sinticep Goiás. Ademar, eu quero, assim, falar um pouquinho da sentença do Lula e quero, na sequência, que você explique de maneira muito simplificada, para quem não é de sindicato, para quem não tem nada a ver com movimento social, com partido político, o que o governo Bolsonaro está fazendo com o servidor público, seja ele de qualquer esfera, e por que vocês estão fazendo esse manifesto. Vamos tentar simplificar essa história. Okay. Mas eu quero mostrar aqui o seguinte, o TRF4, né, o que ele fez o TRF4? A defesa, ele acabou de aumentar a pena do Lula no caso do sítio do Atibaia. E aí o advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, afirmou que o julgamento afronta o Supremo Tribunal Federal e é um exemplo de perseguição política. Agora vamos entender um pouquinho do porquê que ele está falando isso. Bom, o que aconteceu lá no julgamento? Né, o TRF4 rejeitou a possibilidade de anulação da sentença de Lula. Quais são as polêmicas? Primeira polêmica, decisão do STF é desrespeitada lá. Por quê? O Supremo Tribunal Federal já julgou, já é claro, ninguém tem dúvida, nem o Supremo, de que é garantido ao réu o direito de ser ouvido, por último, em situações de delação, que é o caso do Lula agora. O que o TRF4 fez? Negou este direito ao Lula. Então, primeira polêmica. Segunda polêmica, sentença plagiada. Uma das alegações do pedido de anulação de defesa do Lula é que a juíza Gabriela Hardet, substituta do Sérgio Moro, plagiou parte da sentença proferida em fevereiro. Está provado. Eles fizeram lá, mostraram a parte que foi o Ctrl-C, Ctrl-V. E uma sentença dessa mesma juíza, agora recentemente, foi anulada num outro caso que não tem nada a ver com um sítio de Atibaia nem com Lula. O tribunal analisou e falou, não, a mulher realmente copiou e cancelou. Mas aqui para o Lula, vale. Terceira polêmica. Segundo os advogados de Lula, a Justiça Federal de Curitiba não tem competência para analisar o caso do ex-presidente. Aí o advogado é que está afirmando. Então, você tem pelo menos 3 elementos, e aí tem um quarto, que é o aumento da pena, que é considerado outro absurdo por vários juristas. Mas, enfim, não vamos entrar nessa. Vamos ficar nessas 3 aqui, que já são mais que suficientes. Por que todo cidadão brasileiro, no caso de delação, tem o direito de falar por último, o Lula não tem? Por que a sentença Ctrl-C, Ctrl-V da juíza Gabriela, no caso de outra pessoa, foi anulada
anulada e no caso do Lula não. E por que o Supremo está falando que a Justiça Federal de Curitiba não tem competência para analisar o caso do ex-presidente e mesmo assim analisam? Aí eu faço a pergunta para você, Ademar. Você concorda aí com a defesa do ex-presidente que a questão é política? Eu não tenho a menor dúvida, né? Todos os fatos que são apontados, por exemplo, pela própria mídia, né? A mídia estrangeira, porque a brasileira dificilmente se coloca a respeito disso, com raríssimas exceções, fica claro que existiu e existe um trabalho político nesse sentido. Vamos começar. Como é que houve o impeachment da Dilma em cima de uma pedalada de não sei poucos milhões? E o nosso atual presidente faz aí o descontingenciamento ou contingenciamento do jeito que ele quer. Isso chama-se pedalada fiscal. Por que a Dilma não podia e ele pode? E ela fez em milhões num determinado momento e ele faz o tempo todo e é em bilhões. E pode. Como é que pode um presidente da República ir lá, olha só, rapaz, ir lá no condomínio dele e pegar as gravações sobre a questão em que se dizia que foi ele que autorizou a entrada de um dos criminosos da Marielle? Como é que pode? O sujeito ir lá, o presidente da República... Alterou as provas, né? Alterar as provas. E o Moro calado estava e calado ficou. Se fosse contra o Lula uma situação dessa... Mas o Moro agora é funcionário do Bolsonaro, né? O Moro agora... Eu não acho que é agora, já era. Já era? Você acha que já era? Com certeza, né? Tem algumas declarações aí de que, antes mesmo do homem ser eleito, já tinha chamado ele para ser o ministro da Justiça. Para negociar. Para negociar. Mas aí ele falava, o Moro falava na imprensa que ele ia morrer juiz, que ele não tinha intenções de cargos políticos, ele falava isso, Roberto, e por trás ele já estava conversando para ser ministro. Em sã consciência, você ganha R$80 mil por mês. Tinha que salário? Do nosso amigo Moro, porque tem lá os 30 e poucos mil e vem uns penduricáriozinhos, chegava em R$80 mil por mês. Aí você vai abrir mão disso para ser indicado como ministro da Justiça. Fica 4 anos, depois sai. Depois sai. Será que sai? Não sei. Será que não vai pegar um cargo vitalício aí antes de acontecer isso? Porque se ele está ganhando menos agora, não é possível. 4 anos, esse menino é assim muito o salário honesto, baixou de 80 para 20, né? O máximo, parece que o salário do ministro é R$30 mil, 30 os quebradinhos. As ajudas de custo. Então, eu queria ver como é que funciona isso. Mas aí a população está perguntando, a população está perguntando aí, porque é o seguinte, para você que ligou o canal agora, bom dia, obrigado pela audiência. Este é o programa Antena Ligada, em estúdio comigo, Ademar Rodrigues, presidente do Sinticep Goiás. Você se entrou no canal agora, nós estamos comentando aqui sobre essa decisão do TRF4, que aumentou a condenação de Lula, né? Aumentou aí para 17 anos e 1 mês. E aí tem pelo menos 3 questões muito polêmicas. E, resumidamente, essas questões são: o Supremo Tribunal Federal já determinou, em caso de delação, quem fala por último é o réu. Esse direito foi negado ao Lula agora, nesse julgamento. Segunda coisa, a defesa do Lula mostrou que a juíza Gabriela, ela fez Ctrl-C, Ctrl-V, tem lá destacado no processo. Outra sentença dessa mesma juíza foi anulada agora recentemente, mas no caso do Lula, Ctrl-C, Ctrl-V vale. E a Justiça Federal de Curitiba não tem competência para analisar o caso do ex-presidente, segundo o advogado do Lula, tem esse entendimento. Então, é muito estranho. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso tem que estranhar o seguinte: olha, que justiça é essa? Que algumas coisas valem para um e não valem para o ex-presidente. O ex-presidente é um perigo nas próximas eleições? É isso, Ademar? Eles têm um receio enorme, né? Parece que a administração dele rendeu frutos para a população. Tanto é que parece que quando ele saiu, ele estava com 86%, ao contrário do presidente atual, que parece que não chega a 20% de popularidade, de aceitação por parte da sociedade brasileira. Agora, pessoal, quando o Roberto fala esse Ctrl-C e Ctrl-V, é o seguinte: a juíza colou, viu? Ela colou a sentença lá do
do Moro, e ela colocou tão errado que ainda coisas que não caberiam naquela sentença, ela colocou a si mesmo, de tal forma que foi a cola que ela fez. Pois é, e aí foi anulada uma sentença para outra pessoa. Mas para do Lula tá valendo, né? Esqueceu de trocar uma palavra lá. E em cima disso que é interessante. Para outra pessoa, esse erro não, né? Acho que a incapacidade dela de proferir uma sentença, de buscar as provas. Pois é, mas aí eu te pergunto o seguinte: ela vai devolver o dinheiro? Porque é o seguinte, o aluno lá na escola, quando faz Ctrl-C, Ctrl-V, o professor manda fazer de novo a tarefa. E nós, sociedade, estamos pagando o salário e os benefícios dessa juíza para ela fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Ô, corregedoria, vai devolver o dinheiro do contribuinte? Porque ela não trabalhou. Ela correu lá, fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Será que... não, e foi palavra que não cabia lá. Isso aí é público notório, todo mundo sabe disso. Olha, o que o Intercept colocou, gente, se fosse em qualquer outro país do mundo, o Moro estaria preso. Qualquer outro país do mundo, o Moro estaria preso. Ah, mas não me interessa, tinha que botar o Lula na cadeia. Sim, mas precisa... Você, para tentar chegar à justiça, você tem que cometer uma injustiça que esse é o país que você quer morar. Se não conseguiu provar nada... então vamos fazer o seguinte... Não conseguiram provar nada. Por que não pega o Queiroz? Pega a lá está provado, né? Delação. Ela está provando. Engraçado que lá está provado. Aí o Flávio... Lá tem cópia de cheque, foi para... Isso, o tal do Flávio, rapaz, não era senador, não era nada naquela época. O Supremo vai lá e diz, não pode investigar o homem. Não pode porque é o filho do presidente. Então, não colocaram não, mas né, entre aspas estava colocado isso. Então, são tratamentos totalmente diferentes e a gente fica... Você, brasileiro, tem que começar a se indignar. Se indigne enquanto você ainda tem um resquício de saúde, um resquício de educação. Quando, o Roberto me perguntou aqui, Ademar, por que você diz que o que o governo está fazendo com os servidores públicos federais, estaduais e municipais vai trazer problemas para a sociedade brasileira? Eu vou começar pela Emenda Constitucional 95, Roberto. A Emenda Constitucional 95 praticamente proíbe qualquer investimento em qualquer área durante mais de 17 anos, já que quase 3 já se passaram. Ela impede praticamente a contratação de novos servidores públicos federais. O governo, nas suas reformas administrativas, na sua reforma da Previdência, em diversas leis enviadas ao Congresso, PECs, inclusive a reforma administrativa, está praticamente acabando com o serviço público. E população brasileira, se você acha que o SUS é ruim, tem gente de outros países vindo para cá para copiar o modelo, Roberto. Os países circunvizinhos aqui do Brasil vêm para cá para se tratarem pelo SUS, porque no país deles não tem. Não, vamos falar sério aqui. Inclusive, tem muito brasileiro que mora fora do país, mora nos Estados Unidos, quando vai fazer tratamento de dente ou fazer uma cirurgia, vem para o Brasil, fazer pelo SUS. Por que você não fica aí em Miami e faz a cirurgia aí, hein? Fica aí. Essa expressão que eu estou usando, claro, que é uma provocação, porque as pessoas falavam assim, vai para Cuba, vai para não sei aonde. Agora, a verdade é que o brasileiro que mora fora, ele vem para o Brasil fazer tratamento odontológico, tratamento de saúde. É ou não é? Se não for, pode botar aqui e fala que eu estou mentindo, não tem o menor problema. Agora, a minha provocação é a seguinte, como é que você, trabalhador, porque quem está lá em Miami, está não sei aonde, está ganhando em dólar, parabéns para você, seja feliz. Agora, você que está aqui, aqui, ganhando em real, salário mínimo congelado, para você que eu quero fazer um bate-papo aqui. Como é que você defende o fim do SUS se você não tem dinheiro para pagar médico particular? Que acabou o SUS é no particular. Não é assim? Com certeza. Tá, aí você pode até conseguir uns 100 reais correndo com os amigos, com os parentes, para fazer aquela consulta nas clínicas populares. E a hora que pediu o exame de 800 reais? Uma internação. Aí não, caso de internação, 1.500 a diária. E é doença grave.
transplantes. Então, meu amigão, vamos abrir o olho e pensar o seguinte. Fim do DPVAT é menos 2 bilhões para o SUS. Menos 2. Emenda Constitucional 95 foi menos 7 bilhões de reais esse ano para o SUS. 7 com 2, menos 9 bilhões. Aí, por outro lado, Ademar, os bancos bateram recorde agora, 25, dos últimos 25 anos, o dólar nas alturas, os bancos não pagam previdência, devem mais de 400 bilhões, e o microempresário, o empreendedor, o MEI, se esse aí não recolher ali, ó, fiscal bate na porta dele. E aí o Bolsonaro faz uma jogada muito bacana, muito inteligente, de colocar o microempresário contra o trabalhador, como se o trabalhador fosse o problema do microempresário. Aí tem uma fala do Bolsonaro assim, ó, acompanha aqui comigo. Fala pro trabalhador que está achando que ser patrão é fácil, para ele virar patrão. Ora, Bolsonaro, tu é um picareta. É claro que não é fácil ser patrão, principalmente se for microempresa, porque você só beneficia bancos, gente igual o velho da Van, que divide a dívida previdenciária dele em mais de 100 anos, e com o dinheiro que ele deveria pagar à Previdência, ele compra jatinho e vai passear pelo mundo inteiro. Ora, respeite o trabalhador, e respeite o microempresário, porque o microempresário está aqui com a corda no pescoço para manter uma porta aberta, pagando de IPTU até todos os impostos. E, por outro lado, o trabalhador ganhando salário mínimo, como é que vai comprar carne de R$50 o quilo? E aí o Bolsonaro bota um contra o outro. Fala para o empregado que o problema dele é o patrão que é ruim. E fala para o patrão que o empregado é que é o problema, que dá despesa, que é preguiçoso ou sei lá o quê. E aí fica dois pobres, um que é empreendedor, o outro que é empregado, brigando um com o outro, sem ter a percepção de que o problema é mais em cima, daquele que beneficia bancos, etc, etc, etc. E ainda engana a população, né? Engana a população dizendo que está contribuindo com os trabalhadores. Primeiro, liberaram parte do FGTS. Depois, liberaram mais uma parte do FGTS. Depois, liberaram agora o PIS/PASEP. E agora estão liberando outra vez o FGTS. Era R$500, passou para 900 e poucos reais. E não falam naquela pegadinha de jeito nenhum, Roberto. Agora, se a economia vai aquecer um pouquinho no final do ano, é em cima do FGTS, que o governo diz que está dando para você, mas isso é seu, companheiro. O FGTS é seu, não é o governo que está te dando, não. E tem um detalhe, se você for demitido, você não vai receber ele integral, não, chefe, porque quando você disse aí que queria ficar recebendo anualmente, você assinou um documento. Não sei se você leu. Nesse documento aí, ou se não você leu, você aceitou ele de qualquer forma, esse documento diz que quando você for demitido sem justa causa, você não vai receber o seu FGTS, não. E agora, como é que fica, hein? Agora inventou que o governo não pode inventar imposto, né? Assim, porque o imposto ele tem que ser criado num ano e ser cobrado a partir do próximo ano. Essa é a legislação tributária. Sabe o que o Bolsonaro fez? Criou 7,5% em cima do seguro-desemprego. Isso é um absurdo, criou imposto, hein? Isso é um novo imposto, não existia isso. Verdadeira... O cabra perde o emprego, porque às vezes o empreendedor não está dando conta de manter, e não está dando conta de manter por quê? Porque o povo está sem dinheiro para comprar. E aí eu fico aqui, vamos voltar aqui a falar dos servidores públicos. Se o governo realmente cortar 25% do salário do servidor público, ô comerciante, quantos por cento dos seus clientes são servidores públicos? Aí eu falo de jantinha até automóvel de luxo, hein? Até automóvel de luxo. Eu falo de todo mundo. 25% a menos, quantos são servidores públicos vão deixar de comprar aí no seu balcão, na sua loja, aí no seu estabelecimento? Então, se não tiver dinheiro circulando, o que acontece com a economia? O que acontece é o que nós estamos vendo agora. Ademar Rodrigues, presidente do Sinticep, para a população, o que aconteceu em Brasília, agora, dia 26, que tinha gente do Brasil inteiro lá? Olha, na realidade foi uma espécie de basta, né? Os servidores públicos federais, estaduais e municipais, atendendo a um chamamento da Central Única dos Trabalhadores e mais 5 centrais sindicais,
se reunir em Brasília no dia 26 para poderem estar discutindo o que fazer frente a essa situação, onde o governo vem em cima de reformas administrativas, em cima de projetos de emenda constitucional, em cima de medidas provisórias, em cima de projetos de lei, vem atacando de forma brutal os trabalhadores desses setores. Além disso, também estavam presentes representantes de diversas estatais. A Petrobras, por exemplo, que estava em greve na época, não sei ainda se estava presente. Os companheiros dos Correios, que o governo também disse que vai privatizar, praticamente já está tudo acertado para a privatização dos Correios. Enfim, diversos setores hoje que estão sob o ataque do governo estavam presentes para que a gente possa começar a discutir uma possível greve geral ainda no mês de março. É lógico que tem aí uma perspectiva, segundo o governo, ele recuou em encaminhar a reforma administrativa, mas hoje mesmo eu vi o Maia, não sei se vocês também tiveram a oportunidade, de dizer que se o governo não enviar a reforma administrativa, o Congresso vai fazer, a Câmara vai enviar um projeto de seu cunho, do seu Cunho, o Cunha vai... Quase que o Cunha... Seu Rodrigo Maia está lá. Para poder fazer a reforma administrativa. Então, a gente pensou que era um negócio que estava partindo somente lá do governo federal, mas não é não. É um conluio, não é à toa que está passando tudo lá. Se um esquece uma coisa, o outro encaminha. Então, esses delegados que estiveram presentes no dia 26 em Brasília, nessa plenária nacional, tiraram essa posição. De dia 2 a 6 agora de dezembro, atos, manifestações com entregas de panfletos, cartazes, divulgação aí do que está acontecendo. Um manifesto que também vai ser distribuído à população. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vamos juntos começar a mostrar para o governo qual é a nossa força. E no dia 18 de março, se Deus quiser, vamos promover aqui, Deus quiser, e se você também se juntar a nós. Tem que se juntar a nós. Olha, as pessoas não estão observando, o Roberto disse aqui, vai tirar 25% do servidor público. Vai, agora imagine quando as pessoas não puderem mais se aposentar, Roberto. Nós temos diversas cidades do interior desse país que vivem, a sua economia acontece em torno do que é recebido pelo pessoal aposentado. E quando não tiver mais desses velhinhos com a sua aposentadoria, como é que vai ser? Porque 40 anos de contribuição... Você imagina, eu fico aqui pensando, viu, Ademar? A pessoa, para poder conseguir se aposentar aí com 60% da média, que é o teto hoje, pela nova legislação do Bolsonaro, um jovem com 20 anos tem que começar a estudar, com 20 anos começar a trabalhar, com 20 anos de idade, hein? Vamos lá, 20 anos de idade. Aí tem que trabalhar por 40 anos, sem falhar um único dia, contribuir durante esses 40 anos, 12 contribuições por ano para conseguir aposentar. Não, Roberto, mas tem aquele prazo mínimo lá. Com prazo mínimo você vai ganhar salário mínimo. E olha lá. E ninguém, nenhum jovem que hoje tem 19, 20 anos, está entrando no mercado de trabalho, ninguém pensa em aposentar com salário mínimo. Pode ser que a circunstância da vida leve a isso. Então, por isso que nós defendemos aqui um salário mínimo justo. Um salário mínimo que dê para uma família, do DIEESE, para que uma família sobreviva com dignidade. Mas todo mundo sonha e tem o direito de sonhar com um pouco mais, né? Um salário melhor do que o salário mínimo. Então, um jovem com 20 anos vai trabalhar 40 anos, ou seja, vai chegar a 60 anos de idade, e aí não aposenta, você sabe por quê? Porque é só com 65 se for homem. Porque vem mudar nessa... Vai ter que trabalhar 45. Então não é 40, não. É 45. 45. Você vai começar... Jovem, você vai começar a trabalhar com 20 anos, não vai falhar nem um dia, não vai perder emprego nem um dia. Não vai mudar de emprego nem uma vez. E tem um gatilhozinho aí, vai subindo, 65, 66, 67, até 70, viu? Tem um gatilho aí. Ou seja, não vai aposentar.
Não vai. A Júlia Paula entrou aqui e disse o seguinte: não esquece do plano de saúde da Sucam, hein? Um abraço também para o Adelino, para todo mundo que está aí conosco. Para a Laura também, para todo mundo. Tá certo. Então, o plano de saúde a que ela se refere é o seguinte: nós temos, dentro do Congresso Nacional hoje, uma PEC que se propõe a fazer um plano de saúde específico para os servidores que foram contaminados por estarem expostos ao DDT, BHC e outros produtos químicos que eram utilizados, né, na época, sem EPI nenhum, por aqueles trabalhadores... Sem equipamento de proteção? Sem equipamento de proteção. E o governo dizia que era normal. E essas pessoas ficaram adoecidas? A maioria está adoecida, a maioria está morrendo de câncer e outros problemas advindos disso aí, né? E aí, o que está acontecendo? Estamos tentando fazer com que o Ministério da Saúde reconheça que causou isso, mas eles não vamos dizer assim, não aceitam isso de forma nenhuma, não admitem que o Ministério da Saúde pôs o trabalhador lá atrás para trabalhar com veneno, o trabalhador ficou doente e eles não querem reconhecer? Não querem reconhecer. É aquela tal história que está acontecendo muito aqui agora, né? Na época, por exemplo, alguns desses venenos e inseticidas que eram utilizados no exterior não eram mais utilizados lá, mas vieram aqui para o Brasil. Então, ou seja, os Estados Unidos venderam para o Brasil aquilo que eles não utilizavam mais. E esse pessoal utilizou aqui durante muito tempo. E como ia para o sertão, muitas vezes dormia em cima, em sacos desses inseticidas. Você acredita nisso? Chegava lá, não tinha onde ficar, e eles iam lá para o paiol, pegavam aqueles sacos com os inseticidas e deitavam em cima. Misturavam esse inseticida com a própria mão. É um absurdo. E olha, só para complementar esse absurdo aí que vem lá de trás, acompanha aqui, ó. O governo libera mais 57 agrotóxicos, total de registros em 2019, portanto, agora, 439 agrotóxicos. O Ministério da Agricultura liberou aí, chegando lá nesse valor, né? Total liberado hoje, esse hoje aqui foi dia 27 agora, 27/11, ó. Total liberado hoje, mais 55 produtos genéricos e outros. E aí tá aí, ó, alguns de altíssima toxicidade. A realidade é que a gente tem dito, olha, se é para beneficiar o capital, pode tudo. Se é para beneficiar o agronegócio, pode tudo. Menos coisas que beneficiem a população mais carente, aquela que realmente necessita. Aí não, tudo é vetado. O cara manda como é que é, vai se tornar empresário. Será que é fácil se tornar empresário? São os empreendedores que ele fala, né? O cara que está vendendo abacate ali na esquina virou empreendedor agora. Manda um abraço para o Nilson Oliveira, que está com a gente, Rodrigo Leles, fez vários comentários importantes, bacanas, a você que nos acompanha. O programa Antena Ligada é um dos produtos da radiotrabalhador.com.br. Você pode acompanhar os nossos caras. Não deixa de curtir o Face aí, não, bacana, que você pode, inclusive, pautar a gente com atividades de interesse da população, do cidadão. Ademar, são muitos assuntos, o governo atua em diversas frentes, mas eu estou vendo o empobrecimento da população brasileira, o empobrecimento do empreendedor, que tinha uma porta de comércio aberta, ou que ainda mantém essa porta aberta, vendo o seu faturamento cair. O governo fez diversas alterações na legislação, começando com a emenda constitucional 95, passando por reforma trabalhista, reforma previdenciária. E a cada passo ele dizia, se fizer isso, o Brasil começa a crescer. E não é isso que está acontecendo. É aquilo que a gente colocava aqui no início da nossa fala. As pessoas têm que entender que a soberania não é só para ser exercida pelo governante, né? Porque muita gente confunde que a soberania tem que ser exercida só pelo governante, no sentido de proteger as nossas riquezas, o nosso território, etc. Não. Quem assume o governo assumiu porque alguém votou, e quem votou foi a população. Você falou uma coisa importantíssima agora. Você tem um compromisso com essa população. As pessoas têm que entender que o governo tem um compromisso com a população de dar boas condições de educação, de saúde, saneamento, meio ambiente. Tem que fornecer o mínimo para essa população. E não é o que está acontecendo. E é o que esse governo vem fazendo ao vender sistematicamente tudo que é nosso. Tudo. Olha,
Que país é esse onde a comunicação está na mão de outros países? Que país é esse onde a nossa água está sendo vendida para as grandes multinacionais? É tão complicado isso aí, porque é o seguinte, eles falam assim, ó, privatizaram a Celg, né? Virou Enel. César. Né? O problema é que está aí, né? Privatizou a gestão dos hospitais públicos. Olha o que está acontecendo no Hugo, olha o que aconteceu recentemente no HDT. Então, parece que tem coisa que não dá para ser privada. Tem coisa que tem que ser direito da população. Só mais um aqui, ó, para a gente... A Júlia mandou um recado aí. Estamos com você, Ademar, aguardamos sua visita aqui em Rio Verde. Um abraço para Rio Verde, região. Parabéns. Obrigado. Itamaraty contraria a Constituição e prega a religião como política de Estado. Opa! Resumo da notícia aqui, ó. Essa notícia foi publicada pelo UOL aí, ó, coluna do Jamil Chad. Em evento contra a perseguição a cristãos, Brasil apoia incluir a fé na política. Só lembrando que hoje nós temos 209 deputados federais pastores na Câmara dos Deputados. 209 deputados federais que são pastores na Câmara dos Deputados. Então, cuidado. A hora que você defender aí que tem que soltar uma bomba lá, tem 209 deputados federais pastores. Certamente eles estão trabalhando para tornar o Brasil melhor. São ungidos, né? Mas aqui vamos ao que interessa. O governo Jair Bolsonaro afirma que uma das principais mudanças geradas pela nova administração do país foi colocar a religião no processo de formação de políticas públicas. Você sabe o que isso aqui me lembra? Quem estudou história, lembra dos faraós? O faraó, ele era o rei e ele era Deus também, né? Quando ele não gostava da cara de alguém, ele simplesmente falava assim, sacrifique em nome de Deus, em meu nome. Não era assim? E depois tem maluco também que passa pela história aí, me lembrei de Adolf Hitler. Adolf Hitler era um rei. Ele agia como um rei absolutista e não como um governante do país, mas era um rei, né? Mandava e desmandava. E aí, num determinado Deus, o maluco achou que era Deus. E cometeu o Holocausto, mandou matar milhões de pessoas porque não se enquadravam no perfil que ele achava que tinha que enquadrar. Então, esses dois exemplos, só para dizer o seguinte, misturou Estado, política com fé, quando mistura os dois, o cara vira rei e Deus ao mesmo tempo. Não deu certo na história, não. Olha só, isso que você está colocando aí é grave, e observe o que está acontecendo. Nesse sentido que você falou aí da matança, esse excludente de licitude vai apontar para isso, meu amigo. Se você não gostar de alguém, não, eu estava numa ação policial e infelizmente o Roberto passou ali. Eu confundi. Confundi, mas não tem nada não, foi só uma ação policial. O cara passa lá perto da fazenda fulano de tal, o Willy trabalhou com ele por mata, né? Matou o Willy e invadiu minha fazenda. Passou a 5 quilômetros de lá, mas estava perto da fazenda do cara. Era uma ameaça. E agora, essa história de que o presidente está fazendo um novo partido, criando um novo partido, e o pastor, quem é? O Malafaia? Não me lembro. Ele tem o apoio do Malafaia. Diz que só ele vai conseguir os votos necessários, as assinaturas necessárias. Quer dizer, vai ter um partido da igreja do Malafaia, é isso? É isso que eu estou entendendo, William? É brincadeira, Roberto? Vai concorrer com o partido do Bispo Macedo. Que daqui um dia nós vamos ter problema aqui, igual a Irlanda lá, né? Católicos contra protestantes. Não sei não, hein? Já houve invasões aí de templos espíritas por outras pessoas. Inclusive no nosso Rio de Janeiro, na Bahia, né? Em desrespeito com as outras religiões aí. Porque a religião é complicado, né? Religião boa é só a minha, a do outro é do demônio, mas vai abrir, enfim, né, gente? Enfim, bom, programa complicado. Antena Ligada de hoje, quer convidar você que entrou aqui no canal pela primeira vez, curta o Face, a gente coloca aqui sempre notícias de interesse da população, do empreendedor, sim, do verdadeiro empreendedor que acorda todos os dias, abre sua loja, gera emprego, paga imposto, do trabalhador, que faz parte dessa empresa e que atende a população, notícias dos servidores públicos de todas as áreas. E antes de me despedir de você, Ademar, eu quero dizer o seguinte, ocorre hoje, vai ser hoje, hein? Atenção aí, gente. Hoje, a posse da professora Bia de Lima, posse solene, posse festiva da professora Bia de Lima, como presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Goiás. A Bia de Lima, que é presidenta do Sintego,
vai ter a posse solene dela hoje, também como presidente da CUT Goiás. O evento está programado para logo mais às 19 horas, na Câmara Municipal de Goiânia. 19 horas, a professora Bia de Lima terá a posse solene como presidenta da CUT Goiás. Ademar, obrigado, viu? Eu que agradeço novamente a você, a Rádio Trabalhador, por nos dar essa oportunidade de vir aqui e fazer esse diálogo com a população. Nosso muito obrigado. Olha, o nosso manifesto que foi retirado em Brasília está na página do sindicato, viu, gente? Todos vocês que têm acesso à nossa página, por favor, verifiquem lá, entre no nosso Facebook. Nós vamos postar aqui na nossa live, viu? Vamos postar o manifesto aqui, para facilitar para quem está acompanhando o programa. Na live de hoje, a gente vai postar aqui o manifesto. É a oportunidade, depois que você, com o tempo, ler o motivo desse manifesto e o que esses mais de 300 representantes de servidores do Brasil inteiro decidiram fazer, né? Obrigado, viu, Ademar? Ademar Rodrigues, presidente do Sindicep Goiás. O convite já está feito para você retornar aqui para a gente continuar discutindo com cada cidadão, cada servidor, cada empreendedor, as questões que envolvem tanto os servidores como as questões do Brasil, do nosso Brasil. Nosso bom dia, nosso muito obrigado a vocês todos aí, principalmente ao William, esse rapaz aqui das 1000 tarefas aqui. Valeu. Um abraço para o Aldair Veloso, que está aí, o Nilson Oliveira, todo mundo. Eu não falei o nome de todo mundo aqui não, gente, porque senão não dá tempo, tá? Mas obrigado pela audiência aí. Todos vocês que enviaram aí o seu apoio à nossa fala aqui hoje, ao nosso contato com os companheiros aqui da rádio, nosso muito obrigado. A gente tem companheiros aí de todo o Brasil, Tocantins, você viu aí do Rio de Janeiro, Maranhão, esse pessoal está acompanhando a gente, e é um grande prazer, e nós agradecemos sempre aí por vocês estarem nos vendo e nos ouvindo. Bom almoço para você, para todo mundo, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.